sobre o barco em alto mar. O céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que... Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para continuar a nossa história. Já estamos chegando nas partes finais deste período que temos vivido, mas vai ter muita história ainda pela frente. Esse é o nosso penúltimo vídeo e a gente já andou um bocado aqui e já chegamos desde o nosso nascimento, lá nos primórdios, começando lá nos anos 93, 94, já estamos aqui chegando no ano de 2007. 2007, já indo para 2008, nessa nossa história. E eu falava no vídeo anterior sobre as mudanças para a nossa sede, nossa casa-mãe, e de como a gente se descobriu, não sendo mais comunidade de vida, nem comunidade de aliança, um novo formato. E então houve um despertamento missionário. Irmãos da comunidade perceberam que era hora de sair. E as coisas começaram a acontecer. E isso começou propriamente com um casal da comunidade, o Luiz e a Marlene. Eles, envolvidos, líderes de célula, eram da então extinta, como chamada, comunidade de aliança. As reuniões aconteciam na casa deles. Eles tinham um desejo enorme de se dedicar como comunidade de vida, inclusive. O anseio era grande no coração deles, eles queriam essa dedicação, mas aí ocorreu que o Luiz precisou mudar de áreas por problemas de trabalho, por questões profissionais, e neste momento eles acabaram se mudando para a cidade de Botucatu, onde o Luiz foi se instalar para questões de trabalho. Chegando em Botucatu, eles começaram a viver a experiência da comunidade lá através de uma célula, sem nós sabermos efetivamente como isso poderia acontecer. Para nós já estávamos vivendo grandes descobertas na nossa casa-mãe, mas então começávamos a ter uma célula da comunidade fora de Santo André, fora dos nossos arredores ali, e lá na nossa casa, já na cidade de Botucatu. Como no ano de 2006, 2005, nós consideramos como o ano em que iniciamos um processo de transição efetivamente para o sistema de células, nós tínhamos cumprido uma década, de 95 até 2005, e agora iniciávamos uma nova década, novos passos de transição. E nesses novos passos de transição surgia essa experiência fora, uma célula fora. Nós não imaginávamos como isso poderia efetivamente acontecer. E mais o Luiz e a Marlene foram para Botucatu e a célula começou a acontecer. E eles, na verdade, começaram a juntar muitas pessoas. Como nós mesmos não sabíamos como desenvolver o crescimento das células, porque nós estávamos entrando num processo mais intenso de transição, e ao mesmo tempo nós estávamos desenvolvendo os serviços de transição de outras comunidades. Porque nós começamos a entender que existia uma transição, vivendo a experiência e compartilhando a experiência. Dali nasceram os cursos de transição, que nós chamamos de Ano para a Transição, que a Agência Católica de Células ministra sobre paróquias, comunidades no Brasil. Isso tem estado sob nossa responsabilidade direta até esse momento. A Agência Católica de Células vem se estruturando mais solidamente, falarei disso no próximo e último vídeo. Mas então nós vivíamos uma transição, propunhamos uma transição, entendíamos que há um processo de transição. E a nossa experiência em Botucatu tornou-se assim um laboratório. E ali, aquele ajuntamento de pessoas, a casa do Luiz e da Marlene se tornou um centro de convergência de várias pessoas e, enfim, eu percebi que eu precisava estar mais presente. Então eu e a Rose começamos a viajar para Botucatu e com mais frequência fomos uma vez, 6 meses depois fomos novamente, depois percebemos que tinha que ser por um trimestre,
e por final nós percebemos que teria que ser mensalmente, nós tínhamos que ir para Botucatu. Começaram aquelas células se multiplicou, muito cheio de falhas a multiplicação, porque as nossas multiplicações eram cheias de falhas. Aconteceu conosco de conseguirmos chegar a 30 células e reduzir a 15 novamente. A coisa esticava, a coisa voltava. Nós não sabíamos como fazer, nós estávamos vivendo todo um processo. Então a comunidade que por 3 anos ficou como que parada, agora se via agitada e não sabia. As pessoas começaram a chegar, células começaram a vir, o nosso espaço de evangelização começou a se tornar movimentado, mas isso tudo sem nenhum apoio exterior. Isso tudo sem nenhum aplauso exterior. E ao mesmo tempo, nós tínhamos que fazer esse processo externo, esse processo de ajudar outras comunidades. Nós precisávamos de uma grande graça, de uma grande bênção. E eu quero concluir essa fase da história dizendo que uma grande graça, uma grande bênção que nós recebemos foi encontrar na serenidade da Eucaristia o sustento para viver esse grande agito missionário. Nós conhecemos nesse período o padre José Edilson de Lima, que hoje está no Rio de Janeiro, e ele é ligado à administração apostólica São João Maria Vianney, e na época também conhecemos, hoje já afinado, o padre Hélio. E eles passaram a celebrar as Eucaristias conosco. E eles celebram a Eucaristia no rito romano tradicional, hoje é reconhecido pelo Papa Bento XVI como um rito extraordinário e habitual, que pode ter uso corrente na igreja. E através deles, depois o padre Hélio, que foi um grande presente de Deus para nós, nos deu a pedra do nosso altar, que está na nossa capela das Chagas de Cristo, nos orientou como montar aquele altar. O padre Hélio subiu para a casa do pai, o padre José Edilson teve que parar de vir a São Paulo por conta dos compromissos no Rio de Janeiro e nos encaminhou para um padre que celebrava dessa maneira e amigo dele em São Paulo, chamado Padre Jonas. E nós procuramos o Padre Jonas, mas ele não pôde vir. Não é o Padre Jonas da Canção Nova, é um outro Padre Jonas. E este Padre Jonas não pôde vir, mas nos deu o telefone de um outro padre, disse, talvez ele possa. E aí ganhamos um amigo gigantesco, que é o Padre José Henrique. E o Padre José Henrique tem nesses anos estado conosco, celebrado conosco a Eucaristia, e nessas celebrações eucarísticas, nesse recolhimento diante do altar, Deus tem nos dado um coração eucarístico, Deus tem sustentado. Aquilo que às vezes passa desapercebido aos olhos de muitos, às vezes a gente se esquece deste elemento, mas toda essa convergência de fatores, as mudanças, mas os não reconhecimentos externos, tudo isso só foi possível porque Deus tem nos sustentado na Eucaristia, nos sustentou e nos deu grandes amigos, sacerdotes santos, junto conosco. Então eu quero fazer menção deles nesse momento, a obra que Deus fez, e todo este período Deus nos colocou sob a guarda do bispo da diocese, hoje já emérito, Dom Nelson Westrup. Mas eu vou deixar para falar dessa relação com o Dom Nelson no próximo vídeo, que é o nosso último vídeo, e que a gente vai chegar na parte final, porque Deus nos surpreendeu grandemente depois dessa longa história. Mas tudo isso sustentado na Eucaristia. Então até o próximo vídeo, com a graça de Deus.